Bom, galera, vamos começar, né? Então, uma definição para drone é que ela é uma palavra que vem do inglês e significa zangão, que é o macho das abelhas. Ele é caracterizado por possuir um porte superior às abelhas operárias e não possuir o famoso ferrão. Ele tem a função de ser o protetor da colmeia e, na verdade, não, peraí. Não, eu acho que eu peguei o termo errado. Não, peraí, bora começar de novo. Ah, agora sim. O drone, na verdade, ele é uma das tecnologias que mais tem chamado a atenção nos últimos tempos. Equipados para resistir a trabalhos pesados em ambientes hostis, esses equipamentos podem ter diversas utilidades. A associação mais simples para entender o que são drones e mesmo para que servem é lembrar de um brinquedo de controle remoto. O conceito é simples. Com controle via rádio, você pode manobrar um drone sem tocar nele. No geral, estes equipamentos são concebidos para realizar tarefas arriscadas aos seres humanos ou mesmo como ferramentas para trabalho que ninguém quer realizar. Essas características ajudam a entender como esses equipamentos se tornam muito comuns entre aparatos militares e de vigilância. Uma aplicação para trabalho sujo trata-se de quando grandes volumes de material radioativo são liberados na natureza e é necessário coletá-los rapidamente. No entanto, como essas substâncias são altamente nocivas, drones podem ser empregados nesse tipo de trabalho. No dia 11 de março de 2011, no Japão, o acidente de Fukushima desencadeou o desenvolvimento de diversas unidades para trabalhar em acidentes radioativos. Infelizmente, os primeiros protótipos só ficaram prontos quando o vazamento já estava fora de controle, mas isso não impediu o uso de aparelhos. Na época do desastre, os japoneses mandaram o T-Hawk, drone equipado com câmeras para capturar imagens no interior dos reatores danificados e estimar os danos e estratégias de contenção dos vazamentos. Esse tipo de imagem seria impossível de se obter sem um drone, já que seres humanos não sobreviveriam à viagem até a área para informar os estragos e estimar caminhos de ações. Bom, agora que a gente já sabe então que é um drone e algumas coisas que ele é capaz de fazer, vamos agora ver uma aplicação bem legal que eu achei na área da engenharia. Então, na República Tcheca, drones com câmeras de imagem térmicas eles foram testados com bastante sucesso em um método de monitoramento e controle de danos em estradas e pontes. No outono de 2014, uma empresa tcheca, Upvision, em colaboração com a Direção das Estradas e Rodovias da República Tcheca, realizou um mapeamento térmico com drone de controle de danos em seções das pontes Koberny e Eknitsa, incluindo uma seção de 10 km da rodovia. Certo, então vamos lá. Quer dizer então que eu tenho uma ponte com possíveis falhas, tenho um drone e tenho um sensor que faz uma leitura térmica de uma superfície. Mas então como é que eu vou conseguir sincronizar essas coisas para gerar exatamente uma solução para o meu problema? Bom, então, o que a equipe observou foi que, fazendo uso dessa tecnologia do drone e equipando com a câmera de imagem térmica, ele poderia oferecer uma coleta de dados remotos de forma fácil e rápida para monitorar e avaliar esses danos nas estradas. O mapeamento térmico com drone ele tem sido utilizado para identificar pontos de danos que são baseados nos aquecimentos de imagem térmicas diferencial do pavimento que não são visíveis a olho nu. Os drones eles requerem apenas um piloto e algumas horas para começar o trabalho. As imagens térmicas que são coletadas elas podem ser controladas manualmente ou ao longo de um caminho pré-definido. E graças a essas imagens que elas são sobrepostas, elas podem ser automaticamente georreferenciadas para criar um mapa de avaliação de danos. A imagem térmica que é capturada ela é transmitida para um monitor do computador no chão através da internet, tornando mais fácil de marcar quaisquer pontos críticos no terreno que precisem de consertos no local. A equipe realizou vários testes de voo, combinando diferentes parâmetros como os dias ensolarados ou nebulosos, a temperatura da superfície da estrada, o tempo antes do pôr do sol e ao amanhecer, juntamente com condições tecnológicas, como o tamanho da resolução, a altitude digitalizada, o ângulo de gravação, a altura de voo, a largura da estrada, enfim, todo esse conjunto de parâmetros para determinar aqueles que produzissem as melhores imagens térmicas para localizar os danos para controle. Como o drone sobrevoou todos os pontos conhecidos de dano, a altitude de voo pôde então ser finalmente determinada
e isso permitiu que o mapeamento térmico mostrasse os danos e calibragens para as medições posteriores. A problemática ponte de Coburn, que é essa que vocês veem na imagem, ela tem aproximadamente 600 metros de comprimento e transporta o tráfego acima do Lago Coburn. Esta ponte ela foi inaugurada em 2013, só que ainda estava com vários reparos pendentes, que eram necessários para uma boa drenagem da superfície da estrada. Havia também ainda o problema do inverno, que era quando o gelo se formava da estrada devido à má drenagem da água. Portanto, o administrador da estrada ele simplesmente se recusou a aceitar a ponte e ordenou que o empreiteiro fizesse novamente os reparos. A frisagem plana, que é a remoção da parte superior de 8 centímetros do asfalto, ela foi feita com varredura em várias alturas a fim de verificar o desempenho de drenagem, isolando e detectando possíveis anomalias na superfície. O drone também verificou as faixas de isolamento sobre a superfície da ponte. Estes podiam ser vistos em imagens térmicas como áreas mais escuras nas articulações entre os materiais de isolamento e foi, portanto, possível verificar toda a estrutura de isolamento sob a superfície. Um mapa de avaliação de danos da área de estudo foi criado usando as imagens térmicas ligadas a ortofotos. Bom, o mapeamento da rodovia ele foi realizado 10 km antes e após a ponte. E as condições climáticas ideais para realizá-lo estavam na parte da tarde ou no início da noite. E esse mapeamento térmico ele só foi possível de ser feito durante 3 horas devido à diminuição de temperatura no período da noite e por causa das restrições de tráfego. Durante essas 3 horas só foi possível mapear 10 km de rodovia, já que a velocidade do volante era limitada em 10 km por hora, para evitar a desfocagem da foto e ter sobreposição suficiente entre as fotos. Esse mapeamento ele ainda foi realizado sob controle manual devido a vários obstáculos perto da rodovia, como pontes, linhas elétricas, postos de pedágios e outros. E essa imagem térmica ela mostra exatamente esses bolsões, essas junções em expansão entre a camada de isolamento, que está a 8 centímetros abaixo da superfície da estrada. Inspeções de rodovias foram previamente realizadas por pessoas no local. Hoje, georradares e sondas são as formas mais populares para análise de danos remotamente, mas eles são caros e específicos. O mapeamento térmico com drone foi um sucesso. Os resultados dessa experiência com drones nas pontes de estradas demonstraram que todas as estruturas de superfícies e áreas danificadas das estradas podem ser mapeadas com precisão usando imagens térmicas.